O arquivo, zero. Aqui. Não, tá certo. Aqui. Não, tranquilo. É, tá. Então, beleza. Cadastro formatado. Peça nome, idade e e-mail. Então, vamos lá. Nome, put, idade, put, e-mail. Vou lá, hein? Beleza? Então, três variáveis. E ele tá pedindo do teclado, eu uso. Ah, beleza. E aí ele quer que eu imprima dessa forma aqui, né? Então, seria print, e aí seriam três prints, né? Vários prints. É, e aspas, aspas, parênteses, print, aspas, aspas, parênteses, print, aspas, é, é, e print, aspas. Beleza, é basicamente isso. E aí eu só tenho que substituir esses caras aqui, os valores. Beleza? Então, João, eu vou substituir por nome. Ah, preciso do F. Eu preciso do F. Aqui eu vou substituir por idade. E aqui eu vou substituir por e-mail. Beleza? Eu estou mostrando para vocês como eu resolvo os exercícios, tá? Se vocês tiverem dúvida ou parecer complicado, vocês me avisam. Cada um resolve da forma que achar melhor, mas essa é a forma que eu resolvo. Eu sempre tento pegar é, quais dados precisam. Então, vai vir input, separei eles em variáveis, três variáveis, no caso que ele pediu, e são valores que vão alterar. Esses valores são os que alteram, variáveis. E aí eu coloco o print da forma que eu coloco aqui. Beleza? É, tá. Eu falei para vocês o que acontece se a gente multiplicar uma string por um inteiro. Se eu multiplicar uma string por um inteiro, o que acontece? No geral, sim, mas o símbolo de multiplicação funciona com string e inteiro. Vou mostrar o que acontece. Imagina que eu quero, tipo, eu queria que imprimir esse tracinho aqui. Você multiplicar por 20, ó, e rodar, ó. Então, Igor, idade 15, e-mail Igor, arroba, e-mail, olha lá, beleza? Então, isso aqui é equivalente a isso aqui. Se tiver preguiça, se você usar o operador multiplicação entre uma string e um inteiro, ele vai repetir essa string. Beleza? Isso é só macete, mas vocês podem fazer assim também. Beleza? Beleza. Vamos pro próximo. Overkill. Precisa. 4. É, vamos lá. Soma de dois números. Peça dois números inteiros e imprima a soma. É, vai lá, Max. Me ajuda aqui. O que eu tenho que fazer nesse aqui? Olha lá. É isso que a gente está falando. Ah, tá bom. É.
Não disse ali, mas é, quando ele fala peça dois números inteiros, é geral do teclado. Beleza. Não, não precisa da frase. E agora? É, tipo, eu vou ler o número A, que vai ser 5, o número B, e aí eu vou somar eles e a série esperar dar o resultado. Isso. Como é que é? Quem quer B? Então, eu tenho que ler outro número aqui, né? Dois números. E a soma é igual a A mais B. E aí, o que que eu faço aqui pra exibir? 20 mais. Eu só preciso do resultado, não precisa formatar. O que eu coloco aqui dentro? Então, fechou. Se eu digitar 5 e 10 milhões, exemplo, dá 15. Fechou. Valeu. Vamos pro próximo. Speedrun de exercício. Isso. Beleza. Antecessor e sucessor. Peça o número inteiro e imprima seu antecessor e seu sucessor na mesma linha. É... Jonathan, me ajuda aí. Então, o que que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que ler o número e eu tenho que falar qual que é o número que vem antes e o que vem depois dele, certo? Beleza. Então vamos ler o número aqui. Vamos chamar esse número de A. Vou chamar de número. Número igual a. É o inteiro, né? Então, input. Beleza. E agora o que eu faço? Tá bom. Vamos lá. Meu Deus do céu. Beleza. Assim? Exatamente assim? Ah, tá. Que é esse texto aqui. E aí você substitui os valores aqui, né? Antecessor e aqui os sucessores. Como é que é? Ah, tá. Tu é A. E aí, beleza. E o antecessor, como é que é? Aqui. Aham. Tá. Vamos lá. E funcionou? Então, se eu colocar aqui e digitar 9. E se eu digitar 3? Deu certo. Mas você sabe por que que deu certo? Peraí. Não, é isso mesmo. Eu só fiquei confuso aqui por que que você converteu.
Não, tá certo, tá certo. É, porque já é um inteiro, então não precisa converter. Aham. E aí, quando você roda, beleza. Você chegou no resultado, é isso. Essa foi a tua forma de pensar, você organizou teu carinha aqui. Mas, ó, o conselho que eu dou é sempre fazer o cálculo nas variáveis e aqui no print só exibir. Então eu colocaria. Aham. Não, você pode, você pode. Então, por causa que, tipo, A mais antecessor não parece que faz sentido visualmente, né? Tipo, A mais sucessor. Então, vamos fazer o antecessor já valeu o valor, entendeu? Aí você colocaria aqui, ó, A menos 1. Porque o antecessor é ele menos 1, né? E o sucessor é o A mais 1. E aí aqui a gente não precisa somar, a gente só exibe o valor. Beleza? Mas é isso aí, você tem que chegar no resultado. Melhorar o código sempre melhora depois. Bom, é, isso, é porque assim que, tipo, pensa que outra pessoa vai ler seu código. Ele, no geral, a gente olha as variáveis que vem no input e olha o resultado. E aí, imagina que eu teria aqui um opa, A mais antecessor. Isso aqui não parece intuitivo, entendeu? Sendo que o antecessor é o valor que eu quero. Mas é mais nesse sentido mesmo. É, over aqui. Vamos lá pro próximo. 606. Agora todo mundo fica tremendo. Falou, meu Deus, ele vai pedir ajuda pra mim. Mais difícil, puta que pariu. Vamos lá. Conversor de dias. Peça uma quantidade de dias e converta para horas, minutos e segundos. Quem conseguiu fazer isso aqui? Ah, muito bom. Então me ajuda. Beleza, então, ó. Dia igual 20. Aham. Tá. E de dias. Beleza. Eu vou ignorar esse texto agora. Não consegue ignorar, tá bom? Vou pensar que a gente sabe qual que é a ordem. Vai lá. Tá bom? Divertido. Deixa eu perguntar, você tá fazendo assim ou você tá fazendo assim? Tá bom. Isso é convenção tua, tá? Você escolhe. Dia vezes 24. Beleza. Ah, tá, beleza. Vamos lá. Antes da gente receber o resultado. Conversor de dias. Essa é uma quantidade de dias e converter para horas, minutos e segundos. Ou seja, a gente tem que converter é, o valor em dias para hora, para minuto e para segundo, né? Beleza. É, tá certo, assim, eu acredito que tá certo. Por que a gente colocou 24? Porque um dia tem 24, certo? Então, vezes 24 tem 24 horas. Então, se a gente multiplicar a quantidade de dias vezes 24, a gente tem a quantidade de horas em 10 dias, por exemplo, se o week for days. Minuto. E o que é 1440? 1440 minutos. E como que eu chego nisso? Não, não tem problema.
Você sabendo o que é isso, é melhor ainda. Você não coloca a máquina pra calcular, entendeu? É menos cálculo. Você pode fazer isso. Mas é só pra todo mundo entender. Você ficou convertido. Hora vezes 600. Isso? Tá bom. Não tem problema. Multiplicação, acho que não importa a ordem. Mas eu vou concordar. Mas seria esse aqui que você falou pra fazer ou esse aqui? Tá bom. Tá bom. Aham. Mas é, mas é dia vezes 24, dia vezes convertido hora ou não? Só isso. Tá bom. Já tá dentro. É, tá bom. Então vamos lá. É, tá bom. Eu vou colar aqui, ó. Aí eu substituo. Essa parte a gente já tá craque. Então aqui eu coloco dia, né? Aqui eu coloco beleza? É. Belé. Muito bom. Não, mas é que se você colocasse os itens só multiplicado aqui, não tem problema também. É, o importante é você entender o que aconteceu, entendeu? É, todo mundo conseguiu entender isso aqui? É tipo, são várias regras de três. A primeira a gente converte dias em hora, e aí depois a gente converte em minutos e depois em segundos. Beleza? Quando vocês tiverem dúvida de como faz isso, você pode colocar no Google. Como converter dia em hora. Olha lá. O dia tem 24 horas. Aí você coloca como converter hora em minuto. Olha lá. Uma hora tem 60 minutos. E você pode pesquisar fórmulas, coisas assim. Ninguém tem a obrigação de saber a matemática da coisa. Só precisa saber implementar em Python. Beleza? Vamos lá. Próximo exercício. Novo arquivo. Exercício 07.8. É, dobro do valor. Peça um número decimal e mostre o dobro dele. Exemplo, 2.5, saída 5.0. Então vamos lá. A igual a. Qual que é o tipo aqui? Qualquer um pode responder. Outro. Ut. Beleza. Saída esperada, 5. Então eu tenho que mostrar o dobro dele. O dobro é ele vezes 2, né? Então eu vou colocar aqui. Resultado igual a vezes 2. E aí eu vou colocar print. Resultado. Isso aqui vai dar o resultado que eu espero. Vou colocar 2.5. 5.0. Beleza? Fechou? Eu poderia colocar aqui direto, tá? Mas
Tô tentando incentivar a gente não ficar usando o cálculo dentro do print. Vamos fazer o cálculo fora e usar aqui só variáveis, beleza? É melhor de entender o que está acontecendo. Então lá tem aqui, ele lê o teclado e a variável resultado guarda a multiplicação de A vezes 2. E que ele só exibe. O print é responsável só por exibir. Não precisa fazer cálculo. Então fechou. Novo arquivo, quero 8.py. Opa, 8.py. 8. Média de notas. Peça as três notas de um aluno para ser decimais e calcule a média simples. Como que eu calculo a média de duas notas? Eu somo as duas e divido por 2, né? Se tiver três notas, eu somo as três e divido por 3. Beleza? Como são três notas, então eu vou ter três valores. É, lembrando que esse aqui era para vocês usarem o split, tá? Porque as notas vão ser lidas na mesma, na mesma linha. Então vamos lá. É, vamos ter aqui notas. Vai receber input. É, split. Beleza? Todo mundo lembra disso aqui? O que isso aqui vai acontecer? Se eu ler só isso aqui, ó. Vou dar um print aqui, ó. Notas. Se eu rodar isso aqui, ó. E eu colocar isso aqui. Olha o que ele vai me dar. 7,5, 8 e 6,5. Um texto só. É uma string isso, ó. Então eu preciso quebrar esses carinhas aqui. Para ele me trazer esses valores aqui. E aí eu conseguir fazer o cálculo. Beleza? Então o comando que a gente usa para quebrar. Eu tenho que quebrar pelo quê? Pela vírgula e espaço, né? Então, tipo, toda vez que tiver uma vírgula e espaço, eu quebro. Então, vou colocar aqui, ó, vírgula, espaço. E aí, se ele encontrar isso, ele quebra o número. E aí, quando eu rodar, aí eu vou colocar esse exemplo aqui. Olha lá, ó, 7,5, 8 e 6,5. Lembrando que esses valores ainda são textos, tá? Mas eles são textos dentro de uma lista. E como que eu acesso, vou colocar em variáveis esses caras aqui para ficar mais fácil. Então eu vou ter a nota A, vai ser notas, indexado de 0, que é a primeira posição da lista aqui. E aí eu vou ter isso aqui para outras notas também. Então A vai ser isso, a B, a C, e a B vai ser a primeira posição da lista, que é o 8 aqui. E o C vai ser a segunda posição da lista, que é o 6,5. Tá. O que mais que eu tenho que fazer nisso aqui? Pergunta. Qualquer um pode responder. Isso. Mas eu tenho que fazer uma coisa antes aqui. Qual que é o tipo disso aqui? Qual que é o tipo do A? É uma string, então eu tenho que converter antes, né? Inteiro ou tem que ser float? Fechou. Converter nota por nota aqui. E aí aqui eu preciso exibir a mensagenzinha. Então, quando eu preciso de mensagenzinha, eu uso o meu formatter, copio a frase inteira e substituo só o texto que quero com o resultado. Lembra que a gente vai fazer o resultado em uma variável separada. Igual a mais B mais C. Primeiro eu somo tudo, aí depois eu divido. Então, vou colocar entre parênteses, dividido por 3. Então, eu coloco aqui resultado. E aí eu rodo. Então, se eu colocar. Opa, eu vou copiar aqui. Ele tem que estar desse formato, tá? E daí enter, ó, a média é 7,3333333. Beleza. Vamos ver se vocês lembram. Como que eu faço para aparecer só duas casas decimais? Ricardo. Ponto
Então, rodar lá, lá, lá. A média é 7,33. Beleza? Conversa good. Quem não fez os exercícios, acabou de ver como que eu faço, tá? Depois tenta fazer. Vamos lá. Volta. Eu 0,9,8. Vamos lá. Calculadora de gorjeta. Esse é o valor total de uma conta de restaurante e a porcentagem da gorjeta. Exemplo: 10, 15. Perceba que vai estar na mesma linha, tá? Calcule o valor da gorjeta e o total final a pagar. Ou seja, o primeiro valor que ele vai ter aqui é o valor total da conta e esse daqui é o valor da gorjeta, né? Então a saída esperada eu tenho que mostrar o valor da gorjeta e o total que eu gastei. Isso aqui, né? Então vai ser o valor da conta mais 10. Mais 10 não, mais o segundo valor aqui. Se no caso for 100, aqui é 10. Beleza? Então eu vou ter a entrada. Eu posso chamar de entrada, tá? É. Input, outro split. Eu vou splitar pelo que aqui? Pela. Se eu pegar isso aqui e colar aqui. Ó, tem um espaço, tá vendo? E vírgula. Eu vou colocar vírgula espaço. Beleza? E aí eu vou ter dois valores. Que é valor conta. Vai ser entrada 0. E eu vou ter gorjeta. Que é entrada 1. Beleza? Eu tenho que converter esses valores para float. Porque eles são strings, né? E eu preciso fazer operações matemáticas com eles. Float. Beleza. E o resultado é. Eu vou chamar de total, tá? Total vai ser valor conta mais gorjeta. E aí eu vou chamar o print. Eu vou copiar isso aqui. Vou colocar meu F e aspas. Beleza. Então, gorjeta é, é esse valor aqui, né? Eu tenho a variável para isso. E o total é o total. Beleza. Então, se eu rodar, vou copiar a entrada dessa forma aqui. Olha lá, gorjeta 10 e o total 110. Ó, eu pedi duas casas decimais, né? Então, para colocar duas casas decimais, eu coloco 2 pontos, ponto, 2, F. A mesma coisa aqui. 2 pontos, ponto, 2, F. Se eu rodar lá, olha lá, ó. Igualzinho do jeito que é a saída esperada. Beleza? Ah, esse é o valor total de uma conta de restaurante e a porcentagem da gorjeta, é verdade. Então, eu fiz errado. Então, beleza. Como que eu calculo a porcentagem? Tá correto, Ricardo? Como que eu calculo a porcentagem do valor aqui? Tipo, seria 10% no caso aqui, então. A gorjeta estaria em porcentagem aqui. Mas pode ser inteiro, tá? Pode ser float também, não tem problema. Então eu calcularia quanto que é 10% de 100, certo? Então, como que eu calculo qual que é a porcentagem de um valor referente ao outro? Eu posso fazer dessa forma aqui, ó. Ah, nesse caso ali, ó, aqui o 100 é um exemplo, né, um exemplo bom para fazer de cabeça, mas imagina que o valor fosse, sei lá, 130. Deixa eu colocar aqui tudo certinho. Tá? Worship. Aqui, ó. Ó, o Denim agora. Imagina que a conta deu 130 e a gorjeta deu 10. Beleza? Aí eu faria, se 130 é 100%, quanto que é 10%
X. Beleza? Aí eu vou usar daqui, ó. Aí eu vou ter x vezes 100 igual a 130 vezes 10. Beleza? Como tem dois zeros aqui, eu posso cortar esse zero ou esse zero. Ou eu faço x igual a 130 vezes 10 dividido por 100. Beleza? Eu não vou cortar porque isso aqui faz parte do nosso cálculo. Então, essa é a fórmula que a gente tem que aplicar para conseguir quanto que é 10%, tipo, quanto representa a gorjeta do valor total. E aí eu tenho que somar isso ao valor total. Beleza? Então, e aí, tipo, vou ter que pegar aqui e somar 130. Esse é o cálculo que a gente precisa, beleza? Tudo isso você pode pesquisar no Google, tá? Tipo, eu calculo a porcentagem de algo. Mas eu faço uma regrinha de 3 aqui. Dá pra fazer de cabeça, por causa que 10 e 100 aqui, 10% de 100 é 10, né? Isso que ele dá 110. É bem que o Ricardo lembrou, né? Então eu vou copiar isso aqui e eu vou implementar isso aqui no nosso total. Só que o nosso não é x. E aí eu vou substituir quem aqui. No meu caso ali, o 130 seria o valor da conta, né? Então eu tenho dois 130 aqui, ó. Seria esse e esse. E aí eu vou colocar o valor da conta aqui. Opa, vou colocar devagar pra vocês não se perderem. O valor da conta e o valor da conta. Beleza. Quem que é 100? Quem que é 10? 10 é a gorjeta, né? Então, substituo pela gorjeta aqui. E 100 é de 100%. Beleza? Então, esse vai ser o total. Então, quando eu rodar, ó, eu vou rodar, por exemplo, aqui. Ele vai dar lá, gorjeta 10, total 110. Mas como o Ricardo falou, por exemplo, se eu tentasse. Oh, caceta. Se eu colocar 120. É. Oh, eu dou espaço. E aí eu vou colocar 10. E eu rodar, aí ele vai dar que a gorjeta foi 10%. Eu não lembro se eu não coloco. Eu não coloco a porcentagem, eu coloco o valor da gorjeta, né? Então. Então vamos lá. Então, peraí. Gorjeta, porcentagem. Então, esse é o valor da gorjeta, porcentagem. E aí o valor da gorjeta, essa palavra feia, é isso aqui, ó. Beleza? E aí esse aqui é o valor da gorjeta mais o valor da conta. Ó, fechou? Vamos lá. Agora vai. Agora vai, agora vai. Vou colocar esse mesmo valor aqui. Aí, ó. Ó. Então o valor da gorjeta foi R$ 12. E o valor da conta era 120. E aí ele aplica os 10% aqui da 132. Agora faz sentido. Deixa eu copiar esse exemplo aqui. Esse aqui vai dar o mesmo valor, cara. Beleza? É uma confusão. É, não li direito o enunciado do exercício que eu mandei pra vocês. Beleza. Todo mundo ficou perdido aqui? Ou deu pra entender a minha bagunça? Beleza. Vamos ao próximo. 10. 10. 500. Vamos lá. Lista de compras. Cria uma lista com 3 itens fixos. Exemplo. Oh, Deus. Exemplo. Arroz, feijão, batata e imprima a lista. Beleza. Então, como que eu crio uma lista? Eu vou colocar lista compras. Eu vou colocar aqui os itens. São strings, né? Então, arroz, feijão e batata.
beleza? E aí eu vou imprimir isso. Não tem nada de entrada, então não tem input. Eu defino aqui os valores aqui, ó. E aí, mesa de compras. E aí, quando rodar, arroz, feijão e batata. Beleza? Simples, né? Alguém tem dúvida? Alguém lembra disso aqui? Como que declara a lista? Temos que é o colchetes. Aí os itens. Pode ser número, pode ser string. Python aceita tipos mistos também. Outras linguagens, não. Tem que ser tudo do mesmo tipo. Mas Python aceita, tipo, por exemplo, se eu colocasse inteiro, feijão aqui, string e etc. Beleza? Bem simplesinho, né? Então, vou pro próximo. Novo arquivo, 11.page. Vou fazer mais pra... Não vai dar tempo. Não vai dar tempo, sim. É... Adicionando itens. Comece com uma lista vazia. Peça ao usuário para digitar 3 frutas, um de cada vez, e adicione as à lista. No final, imprima a lista completa. Por exemplo, o exemplo de entrada. A pessoa vai digitar, oh Deus. A pessoa vai digitar maçã, banana e uva, e a saída esperada vai ser uma lista com maçã, banana e uva. Beleza? Então vamos lá. Como a pessoa vai digitar tudo na mesma linha aqui, ó, então, vou colocar aqui, entrada igual a input.split. Esse aqui já me dá o resultado, né? A sacada aqui é usar o split. Porque se eu colocar só assim, e eu colocar split entrada, olha lá, e se eu digitar esse cara aqui, vai sair maçã, banana e uva do mesmo jeito que entrou, né? Mas eu quero uma lista. Então é só dar um split. Ele vai dar um split no que eu quero, né? No caso que é split em espaço. Beleza? Beleza. Vou dar. Olha lá. Maçã, banana e uva. Beleza? E vamos pro último. Exercício 12.8. Manipulação de notas. Dada a lista de notas 55809570. Faz um programa que imprima a maior nota, imprima a menor nota e calcule e imprima a média das notas. Alguém conseguiu fazer isso? Como que você fez? Tenta só explicar para mim o raciocínio. Tá bom. E, é, e, e, aham. Muito bom. Era isso mesmo. Esse exercício era para vocês verem que vocês não iam conseguir fazer com as coisas que eu dei, mas vocês descobrirem que tem que pesquisar as coisas que vocês não sabem. É, no caso era para falar para mim, mas tá todo mundo no final de ano curtindo o Réveillon. E eu acho que a maioria não fez. Muito bom isso. É, então vamos lá, vamos passar por tudo que a Vanessa falou aqui. Tem duas formas de fazer isso aqui. Eu vou fazer da forma que a Vanessa fez aqui. Então, vamos lá. Ela definiu uma variável aqui chamada, sei lá, lista notas. É, e aqui eu já posso copiar. Ele não falou que vai ler do teclado, né? Mas se ele tivesse lendo do teclado, teria problema. A gente faria o mesmo código. Lista notas. E o que que eu quero?
eu quero. E ela não tá ordenada, né? Então, 5, 8, 9, 5 e 7. E se elas tivessem ordenadas, eu pegaria o primeiro e o último, né? O primeiro menor e o último maior. Mas elas não estão ordenadas. Então, tem uma função para fazer isso. Maior nota, que se chama max. Então, max de máximo. E aí você abre parênteses e passa a lista notas. Essa função vai retornar o maior número desse carinha aqui. Então, vamos imprimir aqui, ó. Maior nota. Vamos ver se bate. Eu vou rodar. E olha lá. Ele deu 9,5. Beleza? Então eu tenho a nossa lista aqui. E quando eu uso a função max, ele pega o maior item dessa lista. E guarda aqui a variável maior nota. E aí, para menor nota, a gente tem. Depois eu arrumo tudo bonitinho. Esse aqui, tá? E para menor nota, a gente tem um min de mínimo. E aí a gente passa a lista. E ele vai retornar o menor item da lista para essa variável aqui. Então, se eu der um print aqui, a gente vai ter dois itens. O maior item e o menor item. Beleza? É... Tá. Antes de eu fazer a parte 3 aqui, calcule e imprima a média das notas, eu vou mostrar um negócio para vocês. Aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês, se a lista tivesse ordenada, eu conseguiria pegar o primeiro e o último? Então, das propriedades da lista, tem um cara chamado sort. Ele ordena a lista, beleza? Mas só que para eu fazer isso, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Lista notas.sort. Aí ele vai ordenar essa lista aqui. Ele vai colocar do menor para o maior. E aí, para eu pegar o maior, eu não preciso usar o max e o min. Eu vou mostrar a diferença, tá? Porque só colocar a função max aqui, ele percorre a lista inteira para verificar qual que é o maior. E o min, ele percorre a lista inteira de novo para ver qual que é o menor. Se eu já tiver ela ordenada, eu não preciso ficar percorrendo todas as vezes. Nesse caso aqui é uma lista pequena, não tem problema, tá? Max e min vai resolver. Tem uma lista, tipo, sei lá, 30 itens aqui, 15 itens, assim, vai ser tranquilo. Mas se não, só para que vocês saibam, existe esse método aqui, sort. Eu vou comentar esse carinha aqui, ó. E pra gente ver. Lista notas. E vou rodar ele para vocês verem. Olha lá. A nossa lista inicial é 5, 8, 9, 5 e 7, 0. O resultado ali dá 5, 5, 7, 0, 8, 0 e 9, 5. Ou seja, está ordenado. Se eu quiser o menor item, eu pego esse aqui. E se eu quiser o maior item, eu pego esse aqui. Então, aqui. Então, maior nota pode ser. Eu vou comentar isso aqui, porque isso aqui também é válido. Então, tá. Maior nota vai receber lista notas. Opa. Vamos ver se alguém lembra. Como que eu pego o último item da lista? O que eu coloco aqui? Menos. E se eu quiser o menor nota, é o primeiro item, né? 0. Beleza? Então, se eu rodar, vai dar o mesmo resultado que a gente tinha anteriormente. Beleza? Então, usem o que for melhor para vocês. Mas lembrando que se esse item for muito grande, não vale a pena usar o max e o min. Ordenem a lista. Beleza? Por enquanto, vamos deixar o max e o min. Parece bem didático, né? Aqui ele pega o maior, aqui eu pego o menor. E é isso. Beleza, vamos para a parte que a gente é, imprime a média, né? Como a gente tem 2, 3, 4 itens, é só a gente somar esses itens e dividir pela quantidade de itens, né? É, deixa eu só ver um negócio. Tá. Existe um método também
se chama sum. Então, soma é igual a sum, e você passa a lista. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não tenho certeza. Ah, é, certo. Beleza. Então tem um método sum que soma os itens de uma lista. Beleza? Em vez de eu pegar item por item, colocar tipo lista nota 0 mais lista notas 1, lista nota 3. Eu posso chamar o método sum também. E aí ele soma todos os itens da lista. Beleza. E aí eu tinha que dividir isso aqui por 4, né? Tá. Mas outra dica. E se a minha lista fosse maior? Aí eu teria que alterar na mão aqui. E se isso aqui viesse do input? Então, eu vou só colocar espaço, deixar espaço e eu digito os valores por espaço. E se ela vier daqui? Como que eu sei qual que é a quantidade de itens que tem aqui? Porque eu tenho que dividir pela quantidade de itens, né? Então vamos criar uma variável aqui, ó, chamada quantidade itens. No caso aqui é 5, né? No caso aqui não é nada, né? Porque eu posso digitar 2 aqui, ó. Então, se eu digitar 2 itens aqui, ó, por exemplo, 10 e 5. Opa. Ah, eu tenho que converter esses itens, tá? Porque eles são string. Então, deixa por enquanto assim. E vamos colocar aqui, ó. 2, 3, 4, 5. São 5 itens. Beleza? Então, quando eu rodar, depois eu mostro pra vocês como que a gente converte todos os itens de uma lista, tá? Sem converter item por item. Então, aqui eu tenho o maior, tenho o menor, tenho a soma e ele divide pela quantidade de itens. Mas eu tô colocando aqui esse valor, né? Então, se eu tirar esses caras aqui, ó, não vai ser a média correta, né? Porque tinha que ser 2 aqui. Aí não rola, tipo, eu digitar esses valores e aí ter que ficar mudando na mão aqui, né? Tem um comando chamado len, de length. Eu nunca sei se é TH ou HT. TH, HT. Não importa. A abreviação dele é len. E aí você é uma função e você passa a lista. E ele vai dar para vocês o tamanho da lista. Então, quando eu rodar, olha lá. Vamos pegar valores assim que são mais fáceis de calcular, né? Então, tipo, eu vou colocar 5 e 5. A média tem que ser 5, né? Então, a soma. Olha só. Tá, 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 tá. Essa aqui, essa aqui é a média. Porque eu estou dividindo para quantidade de item. Beleza. Então, a média é 5, a maior nota é 5 e a menor nota é 5. Então, se eu colocar, sei lá, 10. Pois não, putz. Ó, a média é 8, o maior é 11 e o menor é 5. Beleza? Então, esses são os comandinhos novos que a gente aprendeu hoje. Len, max e sum. O sum soma os itens de uma lista. O min pega o menor item de uma lista. O max pega o maior item de uma lista. E o len me dá o tamanho dessa lista. O len não é só tamanho de lista, tá? Se eu chamar, por exemplo, print len Igor, ele vai me dar o tamanho, opa, aqui, o tamanho da quantidade de letras que tem aqui na palavra Igor, tá? O len serve para string também. String e listas. Beleza? Então, por hoje é isso. Como teve gente que veio, eu vou começar a condicionar mais amanhã. Mas eu já gravei a aula, se vocês puderem assistir, já ajuda. Vocês já ficam por dentro.
E quem fez o exercício fez. Quem não fez, faça. Tenta lembrar o que eu fiz, tenta fazer, ou tenta fazer da sua forma. Por favor, e ache um tempinho e tentem fazer os exercícios. Não é tão complicado, são bem simples, mas a gente tem que praticar. Beleza?